Desde a criação do Batman em 1939, o Batman se tornou muito mais do que só um personagem de histórias em quadrinhos. Ele passou a representar uma ideia, um símbolo que atravessa gerações e se adapta às mudanças culturais, estéticas e narrativas do mundo ao redor dele. Ao longo das décadas, inúmeras interpretações surgiram, tanto nos quadrinhos quanto na televisão e principalmente no cinema. Cada uma dessas versões tentaram capturar algo essencial do personagem: a dor, a obsessão, a dualidade entre o Bruce Wayne e o Batman e aquele ambiente decadente e opressor de Gotham City. No entanto, apesar dessa longa trajetória de adaptações em live action, poucas obras conseguiram alcançar um nível tão profundo de compreensão do universo do Batman quanto Batman Returns, dirigido pelo Tim Burton em 1992. Esse filme não se destaca só como uma sequência, mas também como uma obra solo que mergulha na essência do personagem de uma forma quase que definitiva, apresentando uma visão artística e psicológica que até hoje nunca foi superada em muitos aspectos. E eu vou falar tudo sobre isso depois da vinheta. Para compreender a importância e a singularidade de Batman Returns, a gente primeiro precisa refletir sobre o que torna o universo do Batman tão complexo e tão difícil de adaptar. Diferente de outros heróis da DC, que têm uma moralidade mais clara e a jornada costuma seguir uns caminhos mais tradicionais, o Batman é um personagem profundamente marcado pela ambiguidade. Ele não tem superpoderes, mas ele também não é um homem comum. Ele opera numa zona cinzenta entre a humanidade e a monstruosidade, e essa dualidade existe uma abordagem mais sensível, capaz de equilibrar elementos psicológicos, estéticos e simbólicos. Muitas adaptações live action ao longo dos anos optaram por simplificar essa complexidade. Algumas enfatizaram o aspecto heróico e espetacular, transformando o Batman em um protagonista mais convencional, mais acessível ao grande público, enquanto outras tentaram trazer o realismo, explicando as motivações de uma maneira mais racional e estruturando as histórias dentro de uma lógica quase policial ou militar. E embora essas abordagens tenham produzido filmes de sucesso e muita relevância, até porque uma delas teve indicação no Oscar e até ganhou um Oscar, elas frequentemente deixam de lado algo fundamental: o caráter quase mítico e grotesco do universo do Batman. E é justamente nesse ponto que Batman Returns se diferencia de uma forma decisiva. O Tim Burton não estava interessado em tornar o Batman mais realista ou pés no chão. Muito pelo contrário, ele abraçou completamente o estranho, o sombrio e o excêntrico. A Gotham City do Tim Burton não é uma cidade que poderia existir no mundo real, mas sim um espaço estilizado onde a arquitetura expressionista e os contrastes visuais refletem o estado psicológico dos personagens. A cidade se torna quase uma extensão do próprio Batman e dos antagonistas. Essa abordagem estética não é só um capricho visual do diretor, mas também um elemento central da narrativa. Tudo parece muito exagerado, muito distorcido, tudo é muito carregado de simbolismo, as ruas são estreitas e sufocantes, os prédios parecem opressivos e aquela sensação constante de que Gotham é uma cidade que rejeita os seus habitantes, especialmente aqueles que não se encaixam nos seus padrões. Esse ambiente é essencial para compreender os personagens, porque todos eles de alguma forma são marginalizados, deslocados ou quebrados mentalmente. O Batman do Tim Burton é talvez uma das representações mais fiéis à essência do personagem. Ele não é um herói expansivo, carismático ou inspirador no sentido tradicional. Muito pelo contrário, ele é introspectivo, silencioso e profundamente solitário. A presença dele em cena é quase fantasmagórica, e essa abordagem reforça aquela ideia de que o Batman não é só um homem vestindo um traje, mas uma identidade que consome o Bruce Wayne por completo. O Bruce Wayne, por sua vez, é retratado como alguém desconectado do mundo ao seu redor. Ele não encontra conforto na riqueza dele ou na posição social. A vida dele como civil parece mais vazia, mecânica e quase artificial. E essa dualidade é explorada de uma forma muito sutil, sem a necessidade de longos diálogos explicativos. O filme confia 100% na linguagem visual, na atmosfera e nas interações entre os personagens para transmitir essa complexidade. No entanto, se o Batman é um personagem
muito fascinante são os vilões de Batman Returns que elevam o filme a outro nível. O Pinguim e a Mulher Gato desse filme não são antagonistas convencionais. Eles são figuras trágicas, profundamente marcadas pela rejeição, pela dor, e cada um deles representa uma faceta distorcida daquilo que o próprio Batman poderia se tornar. O Pinguim, por exemplo, é apresentado como uma criatura abandonada desde o nascimento dele, rejeitado até pelos próprios pais e criado nos esgotos de Gotham City. A aparência grotesca dele e o comportamento excêntrico não são só características superficiais, mas sim manifestações de uma vida inteira de exclusão. Ele deseja aceitação, deseja reconhecimento e tenta conquistar tudo isso por meio de manipulação e violência. A trajetória dele é marcada por uma mistura de vulnerabilidade com crueldade, tornando ele um personagem ao mesmo tempo repulsivo e muito comovente. A Mulher Gato, por outro lado, representa uma transformação diferente. A Selina Kyle começa como uma figura apagada, submissa, quase invisível dentro da sociedade. Mas depois de sofrer um trauma, ela renasce como uma versão radicalmente diferente dela mesma, abraçando uma identidade que mistura sensualidade, agressividade e liberdade. A jornada dela é, em muitos aspectos, uma metáfora para a libertação, mas também para a fragmentação psicológica. Ela não se torna só mais forte, ela se torna instável, imprevisível e dividida entre diferentes versões dela mesma. A relação entre o Batman e a Mulher Gato é um dos pontos mais interessantes desse filme, porque reflete a própria dualidade do Bruce Wayne. Os dois são pessoas que criaram identidades alternativas para lidar com seus traumas, e os dois também encontram um no outro uma espécie de espelho. Enquanto o Batman tenta manter algum controle sobre a sua identidade, a Selina se entrega completamente ao caos. Outro aspecto que também merece destaque é a forma como Batman Returns lida com temas como rejeição. Todos os personagens principais estão de alguma forma deslocados. Eles não se encaixam no mundo ao seu redor e, por isso, criam versões alternativas de si mesmos. Gotham City, nesse contexto, não é só um cenário, mas também o reflexo de uma sociedade que exclui, marginaliza e, de certa forma, cria os seus próprios monstros. Comparando com outras adaptações, fica evidente que muitas delas optaram por caminhos mais seguros. Algumas priorizaram a ação e o espetáculo, outras buscaram uma abordagem mais realista e fundamentada, e mesmo que essas escolhas tenham seus méritos, elas frequentemente sacrificam a estranheza e a profundidade psicológica que definem o universo do Batman. Batman Returns, ao contrário disso, não tem o medo de ser desconfortável e de explorar o grotesco. Além disso, esse filme também tem uma identidade autoral muito forte. O Tim Burton não só dirigiu o filme, como ele também imprimiu nele a sua visão de mundo, sua estética e sua sensibilidade. E isso faz com que Batman Returns se destaque não só como um filme de super-herói, mas também como uma obra cinematográfica única. Outro ponto importante também é a trilha sonora e a direção de arte, que contribuem aqui significativamente para a atmosfera do filme. Cada elemento parece cuidadosamente pensado para reforçar o tom gótico e melancólico daquela narrativa. A música, os figurinos, os cenários, tudo trabalha em conjunto para criar aquela experiência imersiva onde o espectador não só assiste à história, mas sente o peso daquele universo. Ao longo dos anos, muitos filmes tentaram redefinir o Batman para novas gerações, adaptando ele às demandas do público e às tendências do cinema, mas poucos conseguiram capturar a essência do personagem com a mesma autenticidade e a ousadia de Batman Returns. O filme não tenta agradar todo mundo, ele assume todos os riscos, ele abraça as excentricidades e confia 100% na sua visão artística. Diante de tantas adaptações live action do Batman, é inevitável reconhecer que cada uma trouxe contribuições importantes para a evolução do personagem no cinema, mas quando se trata de compreender verdadeiramente o universo do Batman, Batman Returns se destaca como uma obra mais singular e, em muitos aspectos, insuperável. O Tim Burton conseguiu criar um filme que não só conta uma história, mas que também mergulha profundamente na psicologia dos personagens e na essência do mundo que eles habitam. Para mim, Batman Returns é muito mais do que uma sequência, é uma interpretação autoral que respeita e amplifica aquilo que torna o Batman único. Ele não simplifica o personagem, ele não torna o personagem fácil ou mais convencional. Muito pelo contrário, ele apresenta ele com toda aquela complexidade, todas as contradições, e é justamente essa coragem de explorar o lado mais sombrio e estranho do universo
universo do Batman, que faz com que esse filme continue sendo uma ótima referência décadas depois do seu lançamento. E revisitando a história das adaptações live action do Batman, é evidente que poucas obras chegaram tão perto de capturar a essência dele quanto Batman Returns. Não é só um ótimo filme de super-herói, como também é uma obra que compreende profundamente o personagem e o mundo que ele habita. E é por isso que, mesmo com o passar do tempo e o surgimento de novas interpretações, ele permanece como uma ótima referência e, para muitos, a representação mais fiel do verdadeiro espírito do Batman. E no mais é isso, gente. Eu tentei incluir aqui todos os pontos do porquê eu amo Batman Returns, e eu também gosto muito do Batman de 89, mas eu acho que Batman Returns tem uma pegada diferente e eu quero fazer um vídeo separado para Batman de 89. Comentem aqui embaixo o que vocês acham desse filme, se vocês também gostam dessa estética do Tim Burton, se vocês concordam que esse filme tem o verdadeiro espírito do Batman dos quadrinhos. Comentem aí embaixo que eu vou ler tudo. Deixem um like para ajudar o canal, apertem no botão de hype que também ajuda muito. Obrigado a todos os membros que ajudam financeiramente o canal e fazem tudo isso aqui acontecer. Obrigado por assistirem até aqui. Até a próxima. Fui!